Meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo. Como sempre digo, é bom estarmos aqui para juntos refletir e meditar na palavra do Senhor, em tudo que ela nos proporciona, o quanto a nos edificar, consolar e exortar. A você que está passando por este vídeo, fica aqui o nosso sentimento de gratidão, por uma vez mais nos permitir, trazer a você um relato da palavra de Deus e juntos podermos trazer a reflexão o mesmo. Desde já peço ao seu apoio, a sua colaboração quanto a estar fortalecendo nosso canal. Você pode estar se inscrevendo, ativando os sininhos das notificações e também indicando os nossos vídeos para um amigo, da qual você pode nos ajudar a disseminar de uma forma simples a palavra do Senhor. Assim como sempre digo, nos vídeos anteriores, nós estaremos uma vez mais trazendo um relato, uma reflexão acerca da palavra de Deus no que diz respeito à centralidade e à suficiência de Cristo e à manifestação do seu reino em nossas vidas. Com isso, eu gostaria de me ater neste momento a um texto muito conhecido de todos nós, pois é de muita citação em nossos cultos, em nossas reuniões, em nossos agrupamentos. E com isso, nós poderíamos juntos estar lendo agora o relato do apóstolo Paulo, segundo ele escreve à igreja de Corinto, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 13 e o verso de número 14, da qual nós podemos trazer alusão no que se refere à bênção apostólica. E ele mensura da seguinte maneira: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos nós temos um conhecimento apurado no que diz respeito ao ouvir e até mesmo a citar isso que nós trazemos como base a bênção apostólica, ou seja, a bênção que ampara a doutrina da qual nós cremos, da qual nós prezamos, na qual nós nos orientamos e nos dirigimos quanto à vontade de Deus. Mas pararmos para refletir na mesma, isso nos dá a oportunidade de extrair dela lições muito grandiosas e gloriosas quanto à atuação de Deus em nossas vidas. É claro que quando nós olhamos para um versículo como esse, em toda a sua citação, em sua vivência em nosso dia a dia, por vezes nós acabamos que deixando isso que é a bênção apostólica de uma maneira automática em nossa vida, da qual nós levantamos as mãos, ouvimos a citação e por vezes não entendemos o que é a prática deste versículo em nosso dia a dia. E é por isso que me vi nessa necessidade de refletirmos um pouquinho. Logo, nós estaremos de uma maneira muito simples, tentando aqui mensurar todo o tesouro que está inserido neste versículo. Por vezes, quero extrair primeiramente, de uma forma primária, o que nós poderíamos dizer concernente ao motivo de relacionamento, ou seja, quando nós olhamos para a bênção apostólica, nós compreendemos ou damos dimensão àquilo que de fato é o relacionamento Deus, homem, homem, homem. Por que estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos para a citação daquilo que nós chamamos como bênção apostólica, nós entendemos a maneira pela qual Deus se relaciona conosco, nós nos relacionamos com Deus e por vezes também nos relacionamos uns com os outros. E com margem nisso, nós passamos a viver aquilo que entendemos como a unidade no corpo de Cristo. Porque se entendermos dessa maneira, nós vamos compreender que Deus Pai, por si, Ele nos ama. Seu amor sendo Ele incondicional, sendo Ele insondável, ilimitado, em todas as atribuições que dele são dadas da parte de Deus, nós entendemos que é a maneira pela qual o Senhor se relaciona conosco, pelo amor, porque a base do seu amor é Ele mesmo. E nisso nós entendemos que Deus nos amou não pelo fato de merecermos este amor. Ele, de uma maneira incondicional, nos amou. E, de fato, mensura esse amor atribuindo a nós aquilo que não merecíamos.
E se o fato é que Deus se relaciona com o ser humano através do amor, porque ele nos amou estando nós em nossos delitos, isso nos traz um ponto de interrogação quanto à maneira que nós deveríamos nos relacionar com ele. E é aí que emana e se manifesta a graça de Jesus Cristo. Porque uma vez Deus se relacionando conosco à margem do amor, nós temos condição agora de, pela graça, né, pelo viés daquele que se tornou o único mediador entre Deus e o homem, poder também nos relacionar com Deus. Por isso, Deus se relaciona conosco através do amor, nós nos relacionamos com Deus através da graça, e nisso nós temos agora o Espírito Santo manifestando em nós a oportunidade e a graça de podermos comungar, ou seja, nós termos comunhão uns com os outros, nos relacionarmos uns com os outros. Nisso é operado então a unidade no corpo de Cristo. Deus se relacionando com o ser humano se relacionando com Deus. E agora, à margem de tudo isso, o ser humano se relacionando com o seu próximo. Nesta unidade se manifesta a graça, o amor e a comunhão. Uma vez que nós precisamos também ponderar aquilo que é a fonte da qual emana essas atribuições, no que nós vamos entender sendo Deus a fonte ou não do amor. Porque quando nós falamos se Deus tem amor, a compreensão é que ele é o próprio amor e dele emana esse amor, ou seja, a fonte deste amor eterno é o nosso Deus. Quando nós partimos do entendimento da fonte da graça, nós vamos entender que Cristo ele não tem graça para dar, ele é a própria graça. Porque Paulo, escrevendo a Tito, ele vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Nisso, nós vamos entender que Cristo é a fonte desta graça. Quando nós entendemos também, por via disso, que o Espírito Santo, ele não simplesmente tem comunhão para dar, mas que ele é comunhão, é que nós partimos desse entendimento de unidade. Porque falar do Espírito Santo, nós não estamos falando de algo que está na minha vida de uma forma individual e também está na sua vida de uma forma separada. Porque nós não temos um Espírito em divisão, ou seja, não existe um Espírito Santo em mim e um Espírito Santo em você. Nós comungamos unidade porque o mesmo Espírito que habita em mim também habita em você. E partindo disso, nós entendemos a fonte que emana amor, graça e comunhão. Sendo que Deus é amor, Cristo é graça e o Espírito Santo é a comunhão para as nossas vidas. Uma vez lançado esse entendimento, nós partimos da compreensão como é que essa bênção atua em nossas vidas, da qual nós podemos tomar posse disso e viver uma vida de plenitude no que diz respeito ao reino de Deus. Porque se entendermos aquilo que Paulo está mensurando ao seu filho na fé, Timóteo, nós entenderíamos agora, através dessa que é uma carta pastoral, o que ele faz como diretrizes para esse jovem pregador. Porque ele vai dizer, Timóteo, milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna. Ou seja, é quando nós nos apoderamos daquilo que o Senhor nos concede, ao viés do seu amor, ao viés da sua graça, ao viés da sua comunhão. Por isso, nós podemos entender que a bênção apostólica, ela não meramente só ampara a nossa doutrina, como também é uma atribuição que nós recebemos em nós, da qual nós podemos nos apoderar e viver disso de uma maneira a qual a nossa vida esteja totalmente em Cristo, centrada nele, em sua suficiência, em sua plenitude, em sua totalidade. Porque uma vez o reino manifesto em nós e através de nós, nós passamos a entender a ação e a atuação da bênção apostólica. Se nós lançarmos diante do entendimento que nós temos, do fato pela qual nós podemos nos relacionar, ela é a base do relacionamento eterno e com o próximo, sendo ela a fonte que emana da eternidade aos nossos corações, porque de fato
Tudo isso emana da divindade ou da deidade da Trindade, manifestado em nossas vidas como servos do Senhor. Nisso, nós partimos de uma compreensão da forma pela qual o Senhor age nas nossas vidas. Talvez você chegou até esse vídeo, está me ouvindo até este momento, e você precisa agora de uma orientação. Talvez você chegou até esse vídeo necessitando de uma resposta, necessitando de uma orientação quanto a algo que precisa ser decidido na sua vida, diante das muitas dificuldades que talvez tenham cercado você. E o que eu quero que você entenda através dessa reflexão é que hoje nós temos uma vida amparada pela fé, na graça, no amor e na comunhão. E quando essa atribuição divina é manifestada na igreja, disso nós entendemos aquele que começou a boa obra em nós e é fiel para aperfeiçoá-la, aquele que manifestou o conceito mediante o evangelho, produzindo em nós o caráter de Cristo, manifestando o fruto do seu Espírito e delegando à igreja a representação do reino de Deus. E nisso nós passamos a compreensão de que Deus está cuidando de todas as coisas. E nesse afã, nós precisamos, por vezes, silenciar nossas emoções, nossos medos, no entendimento de que Deus está cuidando de tudo. Talvez você pode estar dizendo, mas irmão Danilo, pastor Danilo, como é que você me faz entender esta compreensão embasada meramente no que diz respeito à bênção apostólica, aquilo que é citado às vezes no final do culto, que a gente diz amém, e que a gente espera o outro domingo para ouvir isso, e assim de uma forma corriqueira, sem parar para analisar que aqui está todo o senso do trabalhar de Deus em nossas vidas. Porque quando nós olhamos para o plano eterno, no que diz respeito ao Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, quando nós olhamos para a carta magna da fé, que é Romanos, que nos dá as diretrizes da graça de Deus, tanto no que diz respeito à doutrina como a viver a doutrina, nós vamos dando luz ao entendimento daquilo que salta aos nossos olhos diante desse texto. Por quê, irmãos? Porque quando olhamos para todo o projeto eterno, no que diz respeito, olhar para o final para entender o começo e olhar para o começo para entender o final, nisso nós vamos compreender que Deus constituiu tudo em Gênesis, no seu começo, sem o pecado. Nós vemos os 2 últimos capítulos da revelação do Apocalipse, consumando todas as coisas em uma presente era sem pecados, porque de fato se personificou a vontade de Deus para o ser humano, naquilo que diz respeito à presciência do próprio Deus, porque dantes conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou a sua igreja. E nessa compreensão, nós podemos, diante daquilo que é eterno, lançar luz ao trabalhar de Deus nas nossas vidas. Eu prezo muito pela sua atenção neste momento, que você entenda o que de fato a palavra de Deus está mensurando aos nossos corações. Porque quando nós olhamos para o texto em apreço e para todo o projeto que Deus começou, fiel em consumar e concretizar, seja na nossa vida ou seja na eternidade, tudo isso se manifesta ao viés dessa bênção. Por quê? Olhando para o projeto de Deus, nós vamos entender que Deus Pai projetou, nós vamos entender que o Deus Filho executou, e nós vamos compreender que o Deus Espírito Santo assegurou todas as coisas. Nisso, nós temos a manifestação da bênção apostólica. Por quê? Porque o projeto de Deus foi amparado em amor. A execução do Filho foi amparada em graça. E a asseguração, ou o seguro que o Espírito Santo traz a nós, vem embasado em comunhão. Por isso, nós vamos entendendo o que o Senhor fez, está fazendo e consumará em seus feitos, porque é a vontade dele como soberano que prevalece. E glória a Deus por você estar ouvindo esse vídeo e estar incluído nesses planos, da qual Deus Pai em seus projetos, Deus Filho em sua execução e o Deus Espírito Santo em seu seguro atribuiu a você.
Hoje você não chora à toa, hoje você não sofre à toa, hoje tudo tem um sentido, tem um norte e existe uma orientação, uma vez que nós estamos limitados a essa vida, no que diz respeito ao cronos, o tempo que pode ser medido, mas quando nós temos uma perspectiva, à luz daquele que cuida de nós temos a compreensão de que a eternidade, o Kairos, está se manifestando sobre as nossas vidas. E é diante disso que Deus está trabalhando em favor da sua igreja, dos seus, daqueles que foram chamados pelo seu evangelho, manifestados em Cristo, mediante a eleição do mesmo, para que hoje, como igreja, pudéssemos estar refletindo na palavra do Senhor. Por isso, eu quero que você tenha cuidado ao olhar para a sua vida e na compreensão de tudo que ocorre, acontece e ainda continuará a acontecer, está a mão poderosa de Deus. Porque uma vez estando em Deus, tendo o consentimento que o maligno não pode nos tocar, nós precisamos partir de um entendimento. Existe projetos sobre a igreja que estão estabelecidos à margem do amor de Deus. Porque tudo que a igreja vive está atribuída nos projetos de Deus, amparados no amor. Deus ama a sua igreja. Deus enviou seu Filho para que desse resgate à sua igreja. E nisso a execução se deu estabelecida pela graça, pelo favor imerecido, aquilo que nós não tínhamos atribuição para conquistar da parte de Deus, o Senhor manifestando a execução dos projetos que estavam estabelecidos em amor, consumou essa obra gloriosa em nossas vidas. Ele nos deu, mediante a graça, a condição de ter o nome escrito no livro da vida, ser resgatados, de termos uma esperança, de vivermos uma vida amparada em um projeto de amor, em uma execução de graça, que não vem amparada naquilo que eu faço. Porque deixa eu te dizer algo, meu irmão, você não consegue, diante da sua vivência, mexer ou oscilar o amor de Deus, porque o amor de Deus não vem embasado em quem você é. Ele nos ama de uma maneira distinta no que diz respeito. Deus não me amou pelo fato de eu me tornar pastor, de eu hoje fazer parte de uma comunidade, de eu ter uma família, de eu ser casado, ter uma filha. Não, Deus me amou estando caído, lançado na sarjeta em meus delitos. Ele me amou e o seu projeto veio amparado nesse amor, ao qual a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, ou seja, o executor desse projeto, porque Jesus vai executar através do seu sacrifício, através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição, a graça que hoje nos mantém de pé, porque perfeito nós não somos, estamos atuando à margem da fidelidade, porque Deus não espera que nós não pecamos, Deus espera que nós nos arrependamos, e é uma distinção muito grande, porque perfeição nós temos em Cristo, mas arrependimento nós temos pelo Espírito Santo, porque a cada dia nós vamos lavando as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que um dia nós possamos ter acesso à árvore da vida. E o que mais me chama a atenção, que uma vez projetado, uma vez executado, agora o Senhor envia aquele que vai assegurar aquilo que nós recebemos pela graça e pelo amor de Deus. Por isso, a Bíblia, através do relato apostólico, vai chamar o Espírito Santo do selo, o penhor, a garantia de que nós fomos projetados em amor e também recebemos a execução da graça. Hoje compomos este corpo, esta unidade que é a igreja, no que diz respeito àquele que se move em nós, intercedendo com gemidos inexprimíveis, nos fortalecendo nas fraquezas, porque Paulo vai dizer, quanto àquilo que o Senhor relata no que diz respeito às suas fraquezas, que o seu poder se aperfeiçoa em nós.
é nas fraquezas, no conceito de que a graça nos basta, e de glória em glória, aquele que é o varão perfeito Cristo se tornou nosso alvo, nosso modelo, da qual o Espírito Santo vai santificando a sua igreja e modelando o caráter de Cristo em nós. E é por isso que eu chamo a sua reflexão quanto a ter o Espírito Santo ativo em nossas vidas, porque uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente, é quando ele preside sobre nossas vidas, e é diante dessa atuação que ele vai assegurando a obra do Senhor, que foi começada, está sendo aperfeiçoada até o dia do Senhor nas nossas vidas. O que me chama a atenção, irmãos, e vale ressaltar, é que por vezes nós trabalhamos, eu vou fazer uma citação aqui do nosso dia a dia para melhor compreensão. Por vezes nós trabalhamos em busca de sonhos, de objetivos, planos, projetos, das quais o Senhor nos proporciona estabelecer como metas, e através do nosso trabalho, do nosso esforço, do estudo, de tudo aquilo que você investe quanto à capacitação, um dia poder consumar tudo isso. Digo respeito a quantos que talvez não têm desejo de ter o seu carro próprio, sua casa própria, seu veículo para se locomover, para dar uma melhor mobilidade à sua família. E quando isso ocorre, nós entendemos aquilo que por vezes é quase que uma obrigação. Quando você adquire o seu veículo, você precisa contratar um banco ou uma seguradora. Fazendo assim, você estará trazendo uma segurança para o seu veículo. Uma vez ele vindo a colidir, ser roubado ou coisas do tipo, você tem algo assegurando o seu veículo, o seu bem, aquilo que você conquistou através do seu suor. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez, meus irmãos, um projeto estabelecido na eternidade, à margem do amor, uma vez executado à margem da graça de Jesus Cristo, nós temos agora a segurança que nos dá o Espírito Santo, através da comunhão, da unidade e através do consolo que ele pode nos proporcionar. Quantas vezes, meus irmãos, aquele que nós chamamos como inimigo das nossas almas se levanta furioso para roubar, matar e destruir nossas vidas, tudo aquilo que nós temos como foco, porque o interessante é que você só rouba aquilo que tem valor, você só destrói aquilo que foi construído e você só mata aquilo que tem vida. E nesse entendimento é que nós damos margem ao entendimento do que foi um projeto de amor, uma execução em graça, porque ele nos deu vida, ele construiu em nós uma edificação como templos e moradas do Espírito Santo, ele manifestou em nossas vidas, né? Todo o conceito que nos traz valor, de nos sermos valorizados não pelo que somos, mas pelo que temos hoje como esperança, porque a Bíblia diz que ele deposita os seus tesouros em vasos de barro, e nessa proporção, quantas vezes nós coligimos, sonhos são roubados, vivemos frustrações, medos e decepções, e por vezes nós achamos que está tudo acabado, que tudo está indo, barranco abaixo, enxurrada abaixo, sendo que nós temos que ter a compreensão que aquilo que foi projetado em amor, que foi executado em graça, existe um seguro, e não é as frustrações dessa vida que nos manterão de prostrado, que nos manterão caído, porque a Bíblia Sagrada mensura que o justo cairá 7 vezes, mas Deus de todas elas o levantará. Eu não sei se é só comigo, talvez você que está me ouvindo nesse momento pode dar relato disso. Quantas vezes nós pensamos que iríamos desistir, que o nosso lar iria ruir, que o nosso barquinho iria afundar, que os nossos projetos não dariam em nada, e quando a gente pensou que estava tudo falido, chegou a asseguradora do céu e veio trazendo vida em sua proporção, devolvendo aquilo que nós achamos que estava destruído, que estava roubado, que estava morto, restituindo em nós, pelo poder de Deus, manifestando projeto de amor, execução de graça, uma comunhão entre irmãos e entre
à divindade eterna. E isso, meus irmãos, é prova de que, por vezes, a vida não é um mar de rosa. Nós entendemos que o sol nasce para o ímpio e nasce para o justo também. Mas a distinção de tudo isso é que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, porque nós temos o Espírito Santo que assegura a execução e o projeto que foi realizado na eternidade. Deus investiu amor em você ao projetar a igreja. Deus investiu graça ao manifestar seu Filho para salvar você. E hoje você que está me ouvindo pode sentir dentro do seu coração aquele que assegura como penhor, como a garantia, como selo eterno que habita em nós, porque é o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, não existe diante da atuação eterna uma manifestação visível. Se eu perguntasse, eu ouço um pastor, ele diz muito isso. Se eu perguntasse para você, como é que você sabe que é filho? Você ouviu uma voz como de trovão, um anjo apareceu para você, aconteceu alguma coisa extraordinária, uma coluna de fumaça e coisa do tipo? Não, mas você sabe dentro do seu íntimo que você é filho. E às vezes você pode dizer assim, usando as palavras deste pastor, eu não sei como, eu só sei que eu sei, porque o Espírito está comungando, está testemunhando em nós que nós somos filhos de Deus. E é diante dessa ação gloriosa de assegurar esse projeto e essa execução que nós vamos rompendo, que nós vamos vencendo, que nós vamos avançando e o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas. É por isso que eu quero que você reflita. Deus manifestou o amor para se relacionar conosco. Cristo se manifestou a graça para que a gente pudesse se relacionar com Deus. Também tivemos a manifestação da comunhão, para que mediante o Espírito, como igreja, pudéssemos confraternizar e comungar uns com os outros a nossa fé, na expressão daquilo que emana como fonte, Deus sendo amor, Jesus sendo a graça e o Espírito Santo sendo essa comunhão, para que diante da eternidade, Deus Pai estabelecesse um projeto embasado em amor, Jesus executasse esse projeto embasado em graça, para que hoje o Espírito Santo assegurasse na nossa vida tudo isso que foi projetado na eternidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que pode me ouvir, você meu amigo, entenda que na sua vida existe amor envolvido, existe graça envolvida, existe comunhão. É por isso que aquilo que você pensava que ia dar errado e até hoje não deu, porque existe amor, graça e comunhão na sua vida. A bênção apostólica está todos os dias em vigência e atuação no nosso cotidiano. Isso, meus irmãos, é o entendimento daquilo que nós levantamos a mão no domingo à noite e recebemos, talvez do pastor, de um pregador, de um cantor, de alguém que está manifestando a bênção, porque ela é amparada na nossa doutrina. Toda fidelidade eterna se manifesta nela, porque Deus Pai projetou, Deus Filho executou e o Deus Espírito Santo assegurou. É tão interessante que eu fiz a citação de um texto embasado no pré-conhecimento de Deus, porque ele vai dizer assim: o que dantes conheceu, também os predestinou, aos que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Interessante, meus irmãos, que a trombeta ainda não soou, os mortos em Cristo ainda não ressuscitaram. Nisso podemos afirmar, ninguém ainda foi glorificado. E a Bíblia diz que carne e sangue não pode entrar no reino de Deus, no conceito que, diante da última trombeta, a voz do arcanjo, alarido, a ressoado, a trombeta do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados e arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Nesse momento se dará a consumação de tudo. Mas por que a Bíblia está dizendo que aqueles que justificou também os glorificou? Porque tudo está num projeto eterno, no que diz respeito àquilo que
foi projetado, executado e está sendo assegurado pelo doce e divino Espírito Santo. Console o seu coração com esta palavra, sinta-se exortado por esta palavra, sinta-se edificado no que diz respeito à bênção apostólica, porque aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia do Senhor. Entenda isso, vai dar tudo certo. Porque existe amor, graça e comunhão envolvido. Quando você olhar para tudo à sua volta, pensando talvez que o seu casamento vai ruir, que a sua vida vai ruir, entenda, existe amor, graça e comunhão envolvido na sua vida, investido na sua vida. Meu irmão, meu amigo, eu às vezes converso com pessoas que já perderam a perspectiva do amanhã, perderam a perspectiva de uma vida melhor, não conseguem ver talvez uma luz lá no fundo do túnel, mas o que eu quero que você entenda, amigo, você não precisa ficar trancafiado dentro de um quarto escuro, você não pode ter como melhor amigo simplesmente o seu travesseiro, você não precisa ter o entendimento que a solução para você é subir numa ponte de lá pular ou puxar o gatilho de uma arma. Não, eu quero que você entenda, seja motivado à compreensão de que eternamente foi investido na sua vida amor, graça e comunhão, manifesto naquilo que o Espírito Santo está atuando em você neste momento. Você está ouvindo esse vídeo e eu sei que você precisa se dar ao entendimento de que o Espírito Santo está falando com você. E aquilo que a Bíblia mensura, hoje se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, simplesmente se renda ao amor de Deus, se lance nas garras dessa graça e se deixe ser assegurado pelo doce divino Espírito Santo, pela comunhão que ele nos proporciona pela sua presença. Você vai se sentir integrado ao corpo de Cristo, você vai se sentir batizado no corpo de Cristo, você vai se ver transformado e dias melhores vão raiar na sua existência, porque o projeto vem amparado em amor, a execução vem amparada em graça, não é no seu mérito, e o asseguramento de tudo, a segurança vem embasada em uma comunhão entre você e Deus, entre você e o seu próximo, porque é tudo o que Deus faz visando que, no final, o nome do Senhor seja glorificado. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite, amparado na palavra de Deus. Não estou dizendo aquilo que simplesmente eu estou sentindo, mas embasado na palavra de Deus. O nome do Senhor será glorificado na sua vida, será glorificado na sua família, será glorificado nos seus sonhos, uma vez que você se der ao amor, à graça e à comunhão do nosso Deus. É isso que nós precisamos trazer aqui para dentro e que emane sobre a sua vida nesse instante. Não sei se é amanhã para você, tarde ou noite, não sei em que momento você está ouvindo este vídeo, se é de madrugada, mas sinta nessa noite, nesse momento, nessa tarde, nessa manhã, a brisa suave do amor, da graça e da comunhão descendo e repousando sobre a sua vida. E a minha oração é que aquilo que eu não consegui transmitir em palavras, o Espírito Santo, o selo, o penhor, a garantia, aquele que nos convence da justiça, do juízo, do pecado, aquele que intercede, aquele que testifica, fale melhor ao seu coração. E ao ouvir a voz dele, não se detenha ao lançar nas garras desse amor, nas garras dessa graça, nas garras dessa comunhão. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E uma vez mais eu mensuro ao dizer que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce divina consolação do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.